Eu sou o Dr. Alex, sou médico de família e comunidade, atuo preferencialmente com público idoso, área em que eu tenho uma pós-graduação, e recentemente tenho me dedicado cada vez mais à medicina de estilo de vida. E eu percebo diariamente que as pessoas me procuram querendo saber como envelhecer com saúde. E nesse vídeo eu vou revelar os 3 erros que podem estar te impedindo de envelhecer com saúde. Aqui no consultório, diariamente, eu respondo essas 3 perguntas que eu vou fazer para vocês. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em te ajudar e poder responder aí. A primeira pergunta que eu quero te fazer: você acredita que a sua saúde é consequência dos seus genes? É muito comum as pessoas deixarem de cuidar da saúde e justificar isso com frases do tipo: na minha família todo mundo é gordinho, eu não vou ser diferente. Ou até o contrário, na minha família todo mundo viveu muito, eu não preciso me preocupar. Acreditar em qualquer um desses 2 pontos é o primeiro grande erro que você pode cometer, que vai te impedir de envelhecer com saúde. Seus genes não são seu destino. Essa frase foi dita pelo Dr. Dean Ornish, um médico americano que é precursor da medicina do estilo de vida, e ela é um dos pontos básicos da epigenética. A epigenética é uma ciência que estuda algo que está acima da genética, ou seja, ela estuda como que os nossos genes podem ou não ser manifestados de acordo com certos marcadores. Pode parecer complicado esse assunto, mas eu vou trazer um exemplo da minha vida pessoal que vai deixar isso um pouco mais simples para vocês. Eu tenho uma edição do livro de uma coleção de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1957. É algo que vem de família. A minha mãe comprou de uma tia, passou para mim, e hoje eu leio esse livro com a minha filha. E ela adora o livro. Esse livro está até aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, já um pouco surradinho. Reinações de Narizinho, é o primeiro livro da coleção. Quando eu comecei a leitura desse livro com a minha filha, eu comecei a perceber que tem pontos da história que não são mais aplicáveis aos dias de hoje. Alguns termos, a própria grafia, o português está muito diferente, alguns termos que ele usava, principalmente um tom bastante preconceituoso que ele usa quando ele está se referindo à tia Anastácia, que era funcionária do sítio. E são tons que, na época, eram aceitáveis socialmente, mas hoje são completamente preconceituosos e que eu não quero ler para minha filha dessa forma. Então o que eu faço? Quando eu tô lendo, eu mudo esses termos. Eu omito alguma frase que eu acho que não cabe hoje em dia e às vezes até acrescento algum detalhe do dia a dia dela para que ela fique mais conectada com a história. E isso é exatamente o que faz a epigenética. A gente tem os nossos genes que carregam um código, da mesma forma que esse livro carrega uma história. Mas a cada nova geração, os genes podem ou não se manifestar, de acordo com os marcadores da epigenética. É o que eu faço quando eu estou lendo o livro. Eu leio as partes que são interessantes para ela hoje em dia e omito algumas partes que não caberiam mais. As pesquisas que foram conduzidas pelo Dr. Ornish conseguiram comprovar mais de 500 genes que a gente pode ativar ou inativar através de mudança dos nossos hábitos. Ou seja, uma vida saudável pode levar à leitura do seu código genético da melhor maneira possível. É importante enfatizar que a epigenética não afirma em momento nenhum a mudança do código genético. O que está escrito no livro continua escrito, eu leio diferente para minha filha. O que está escrito no nosso código genético continua escrito. Os marcadores da epigenética só vão fazer com que seus genes se expressem de uma maneira diferente. Um exemplo que comprovou isso foi um estudo realizado na Pensilvânia através de 12 semanas de acompanhamento com mudanças intensivas do estilo de vida. Percebeu-se ali uma redução importante da aterosclerose, que é o que entope as nossas artérias e leva a infarto, ao derrame, ao AVC. E perceberam que isso ocorreu através de 4 mecanismos: controle do metabolismo de colesterol, da angiogênese, que é a maneira como os vasos são formados, da inflamação crônica e controle do estresse oxidativo. Os benefícios que foram percebidos nos pacientes nesse estudo foram independentes dos riscos cardíacos tradicionais. Foram benefícios que se sustentaram, que mesmo após um ano, esses benefícios ainda estavam presentes. E com isso pôde perceber que, na verdade, essa mudança de estilo de vida afetou a maneira como o nosso código genético é lido. Afetou os genes do nosso organismo que vão ser ou não expressos. Esse é um entre vários estudos que comprovam a importância dos nossos hábitos e dos marcadores epigenéticos na manifestação de doenças como hipertensão, diabetes, câncer, obesidade, demência e uma série de outras doenças. Então, eu volto na pergunta inicial para você. A sua saúde é consequência da sua genética?
Bom, pelo tudo que a gente conversou, você já percebeu que não. A gente tem muito mais influência sobre a nossa saúde do que apenas o que está escrito nos nossos genes. Ao invés de acreditar que seu futuro está traçado e está escrito, comece a tomar hoje uma postura mais ativa. Você pode fazer melhores escolhas e você pode envelhecer com saúde a partir das suas decisões. Tem uma frase do Dr. Ornish no seu livro Reverta que eu gosto muito e que eu queria dividir com vocês. Não somos meras vítimas dos nossos genes. Temos muito mais controle do que imaginamos. Falando em assumir controle da sua saúde, muita gente pensa de cara naqueles exames anuais, que a gente chama de check-up. E aí eu queria te fazer a segunda pergunta. Tendo exames anuais de rotina normais, você precisa se preocupar com a sua saúde? Tem uma frase muito comum e que muitos de vocês já devem ter ouvido ou falado, é que prevenir é melhor do que remediar. Realmente eu concordo com essa frase, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto. Afinal, o que é prevenir? Será que fazer um check-up anual é realmente atuar de maneira preventiva? Essa ideia de que os exames anuais são a melhor maneira de chegar antes da doença, será que está correta? Quando a gente está falando em prevenção, a gente está chegando antes da doença. Isso a gente vai falar de determinantes. Determinantes vão determinar o surgimento de marcadores que marcam o início de uma doença crônica. Então a gente tem determinantes, que são coisas mais precoces, levando a marcadores que são o início da doença crônica que vai chegar no final. Os exames de triagem, eles conseguem mostrar um marcador, mas já tem um determinante acontecendo há muito tempo que fez ele surgir. Os determinantes vão se dividir desde os mais distais, que são política, meio ambiente, passando por estresse, fatores sociais e chegando nos seus hábitos. Quanto você pratica atividade física, como você se alimenta, se você fuma. Esses vão determinar os marcadores, que são obesidade, alteração da pressão, da glicemia, colesterol. Quando a gente faz um exame de check-up, a gente vai ver isso. A gente vai conseguir ver se a pressão está alta, vai conseguir ver se tem diabetes, consegue ver colesterol, consegue pesar ou ver obesidade, mas a gente não vai atuar no que já aconteceu lá atrás. Um exemplo, se a gente está diante de um hipertenso crônico, em algum momento ele mediu a pressão arterial dele e viu que estava alta. Isso é um marcador. Hipertensão é a doença, medir a pressão alta foi um marcador de que aquela doença estava começando. Mas muito antes dessa pressão dele alterar, quando ele foi pedir no consultório médico, ele já tinha fatores determinantes. Uma dieta ruim, falta de atividade física, o cigarro, até uma história familiar, fatores relacionados a estresse, ao ambiente que vive, tudo isso estava presente muito antes. E se ele tivesse atuado nisso, ele não chegaria ao dia de medir a sua pressão e ver que esse marcador estava alterado. Isso que eu estou falando nega a importância de se fazer um check-up? É claro que não. O check-up é, sim, muito importante. Vou pegar o exemplo do câncer de colo de útero. É uma doença rastreável com exame que consegue enxergar alterações precoces. É uma doença que evolui de maneira conhecida e gradual e que tem consequências graves. Então, se a gente consegue definir durante o rastreamento, a gente consegue realmente mudar a linha evolutiva dessa doença. Quando a gente muda a nossa atenção para os determinantes, tem mais uma vantagem. A mesma dieta inadequada que provoca câncer, provoca também obesidade. O sedentarismo que provoca hipertensão é o mesmo sedentarismo que provoca diabetes. Então, quando a gente foca nos determinantes, a gente consegue prevenir uma variedade maior de doenças crônicas. E esses determinantes que estão ligados aos nossos hábitos não têm impacto só nas doenças crônicas, eles dão também a qualidade da sua vida no presente. Então, chegar mais cedo de verdade numa doença é atuar nos seus determinantes, é mudar os seus hábitos, mudar o seu dia a dia, de maneira que a doença nunca chegue a se manifestar. Não tem por que esperar um exame alterado para depois cuidar da sua saúde. Fazendo isso, na melhor das hipóteses, você vai ter muito mais dificuldade de desenvolver um hábito saudável. E na pior hipótese, pode ser tarde demais até que você tente fazer isso. Não deixa a sua dieta para depois que você receber uma ordem médica. Não deixa para começar atividade física depois que o seu médico pedir. Comece hoje a cuidar dos seus hábitos. Aí você pode pensar, então tá joia, eu trabalhei todos os meus determinantes, tá tudo alinhadinho, mas uma hora eu vou envelhecer. E quando eu envelhecer, eu vou mesmo ficar doente, então eu vou ter perdido esse tempo. Então eu te pergunto, envelhecimento é sinônimo de adoecimento? Frases como, ele tá meio esquecido, mas também já tá com 84 anos. Ou então, ela tá perdendo um pouquinho de xixi, mas tá bom demais pra idade, né? A gente coloca uma fralda na hora de dormir e tá tudo bem.
Ou ainda, ele não consegue andar, tá com as pernas bambas, mas já fez de tudo nessa vida. Com quase 90 anos, não dá para ser diferente mesmo. Esse tipo de frase é muito comum, eu ouço com muita frequência e tenho certeza que você também já ouviu. Mas essas perdas não são consequências da idade. E pensar que isso é normal é um dos grandes erros que vão fazer você envelhecer de uma maneira ruim, dependente e sem sua saúde. Você pensar assim e falar esse tipo de frase é completamente aceitável, porque são problemas muito comuns no idoso, que a gente vê no dia a dia, né? Quem já não tem um pai ou uma mãe que está envelhecendo com limitações. Mas isso pode ser diferente e isso depende da maneira como você leva a sua vida desde jovem. O conhecimento sobre a maneira que o nosso corpo envelhece é algo relativamente novo, mas a gente já tem certeza de que nosso envelhecimento não pode cursar com perda de funções, com prejuízo no desempenho das suas atividades do dia a dia, e se isso estiver acontecendo, você precisa de ajuda. E eu não estou dizendo aqui que seu corpo não vai passar por alterações à medida que você vai envelhecer. Isso com certeza vai acontecer. O que eu quero chamar a sua atenção é que é extremamente importante que você conheça a maneira que o seu corpo vai envelhecer se ele estiver livre de doenças. Com isso você pode, primeiro, identificar assim que alguma doença começar a surgir e segundo, preparar o seu corpo e fortalecer os pontos que você tende a ficar mais fraco à medida que envelhece. À medida que envelhecemos, a gente ganha gordura corporal, à medida que perde massa muscular, massa óssea e água. Sabendo que essas alterações vão acontecer, fica fácil você perceber que fazer atividade física e preservar sua massa muscular e óssea, ter uma alimentação saudável, de maneira que você diminua seu percentual de gordura, vai trazer benefício à medida que o envelhecimento for chegando. Mas a gente não para por aí. Tem outras dimensões do nosso corpo que também vão sofrer impacto no envelhecimento, mesmo sendo envelhecimento saudável. Um exemplo claro é o metabolismo. E ele começa bem mais cedo do que você imagina. A partir dos 30 anos, já se tem documentado o processo de lentificação do metabolismo. Então, quando a gente fala em envelhecimento saudável, é uma preocupação que a gente tem que desenvolver desde cedo, para que a gente consiga ter boa reserva metabólica, de composição corporal ou de saúde de uma maneira geral, à medida que o envelhecimento vai chegando. Um exemplo que eu vejo com bastante frequência no meu consultório são questionamentos relacionados à memória. Quanto que é ou não normal estar com a memória ruim? E já te adianto, perder a memória não é normal da idade. Voltando à nossa conversa do tópico anterior, a perda da memória é um marcador de algo que já está alterado e que pode ser o início ou não de uma síndrome demencial. Um marcador que a gente consegue evidenciar através de testes de memória. Mas antes desses testes de memória começarem a se alterar, a gente vai ter determinantes que estão ligados à qualidade de vida. Exercício físico previne a perda de memória, alimentação adequada, controle de estresse, boa qualidade do sono, tudo isso previne o desenvolvimento do Alzheimer ou da síndrome demencial. Exemplo importante, a gente vê a pessoa que faz pouca atividade mental. Então, uma pequena diminuição na capacidade dela, seja de memória, de cálculo, de orientação espacial, já vai trazer um grande impacto na sua vida. Outro exemplo, a pessoa que é um atleta, ela pratica, seja musculação, seja uma corrida, uma caminhada. Se com o envelhecimento ela diminui um pouco sua capacidade de andar ou de ter qualquer outra atividade física, ainda assim, a capacidade que resta vai ser suficiente para ela ter uma vida plena. Então, preocupe-se com a sua reserva funcional. O quanto que você é capaz de ter um bom desempenho mental e físico hoje vai influenciar a maneira como você vai envelhecer. Reserva física e reserva cognitiva funciona exatamente da mesma forma das suas reservas financeiras. Você acumula uma reserva ao longo da sua vida para que quando você envelhecer você possa usufruir daquilo. Faça a mesma coisa com a sua saúde. Eu gostaria muito que esse vídeo fosse o seu primeiro passo, que eu pudesse participar de uma mudança na sua vida e que seu envelhecimento a partir de amanhã passe a ser mais saudável e que seu futuro seja melhor. E eu vou deixar aqui um desafio para você. Abaixo eu vou deixar 4 passos simples, quero que você escolha um deles para aplicar no seu dia a dia. Não se preocupe em ter mudança de vida de uma maneira perfeita e imediata. Se preocupe em dar o primeiro passo e fazer com que aquilo seja constante. Ao longo da sua vida, isso vai ter um impacto gigantesco. Espero que eu possa ter te ajudado nesse vídeo, que isso tenha tocado você de alguma forma
e que eu consigo de alguma maneira fazer a diferença na sua saúde. Eu sempre estou trazendo esse tipo de assunto aqui no canal, nas mídias sociais, Facebook, Instagram. Então, se você gostou, clique aqui no gostei, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais que a gente ainda tem muito para falar sobre saúde. Abraço, até a próxima.